Olá, eu sou Ricardo Garrido e é um prazer fazer parte aqui do Maratona Fest das Casas André Luiz e agradeço de cara ao meu amigo Alexandre Caldini pelo convite de fazer parte aqui. A ideia de se relacionar com a tecnologia do homem, falar com um computador ou com um robô, o que quer que seja a interface, ela não vem de hoje, ela vem lá de trás, desde, se a gente voltar nas décadas, 1968, o livro do Arthur C. Clarke, 2001, Uma Odisseia no Espaço, já trazia isso, que virou um filme de Stanley Kubrick. No mesmo ano, a série Star Trek entrou na TV e que tinha um computador da Enterprise, que os tripulantes andavam pela nave e falavam com o computador e ele respondia, traçava planos, respondia perguntas. Mas essa tecnologia nunca, ou demorou muito tempo, algumas décadas, para ela se tornar acessível ou viável para a vida das pessoas. E por que isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque faltavam alguns ingredientes que permitissem que essa tecnologia se tornasse de fato inteligente o suficiente para entender e propor uma conversa e que o custo dela se mostrasse viável. Então, assim, a partir da explosão dos computadores pessoais, a partir da virada dos anos 80, quando eles passaram a existir, isso se intensificou. Filmes como Blade Runner traziam o computador ali, o lançamento do Macintosh pela Apple em 1984 trazia o Steve Jobs falando e o Macintosh falando de volta com ele, não que isso fosse uma feature de fato na vida das pessoas, mas era parte da ambição, né, dessa nova tecnologia. Eu lembro que o primeiro caixa eletrônico lançado no Brasil, se não me engano pelo Bradesco, o caixa eletrônico falava algo, dava um bom dia ou obrigado por voz ali, quer dizer, não tinha conversa, mas tinha ambição, tinha vontade de se relacionar com a tecnologia. Que ingredientes faltavam e por que isso aconteceu nos últimos anos? Principalmente a inteligência artificial, de um lado, que é a capacidade dessa tecnologia aprender com o uso e personalizar e tornar cada vez mais eficiente o relacionamento com o cliente. Isso é algo que a Amazon, por causa da sua atividade de e-commerce, vinha fazendo desde o início dos anos 2000, com quem leu esse livro também leu esse, quem assistiu esse filme também assistiu esse, quer dizer, a possibilidade de você aprender com o uso e sugerir algo que tem mais a ver com o que a pessoa está perguntando. E a segunda coisa é a computação na nuvem, que é a possibilidade de você ter um grande computador central que recebe inputs e aprende com a experiência de milhares, de milhões de pessoas, permitindo que a tecnologia rode cada vez mais rápido, cada vez mais certeira e cada vez mais barata também. Então essas duas coisas são os dois grandes habilitadores da tecnologia por voz, que começou de 6 anos para cá a ganhar muita força em muitos países, e no Brasil foi lançado no ano passado. E essa tecnologia, ela encontra interface em alguns aparelhos, como por exemplo esse aqui, que é uma caixa de som, não é um computador. Esse é um Echo Dot de 4ª geração, que foi lançado há pouco tempo, e ele basicamente é uma caixa de som cuja única inteligência é identificar o ruído que eu vou falar, que é a palavra de ativação dele. A partir disso ele capta o que eu falo, transmite para a nuvem e lá sim, isso é decodificado numa frase, colocado em contexto, busca uma das dezenas de softwares e serviços que podem encontrar e devolve o que eu estou procurando. Pode ser uma música, resposta para uma pergunta, o pedido de uma piada. Então, por exemplo, Alexa, e nessa loucura? De dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Essa é para cantar todo mundo junto e abraçado. Então, como você viu, ela entendeu que o que eu estava falando era uma citação da letra de Evidências do Chitãozinho e Chororó, um dos grandes clássicos de karaokê no Brasil, jogou isso na nuvem, entenderam isso, buscaram, devolveu e tudo isso aconteceu na verdade, a Alexa é esse computador na nuvem e esse aparelhinho aqui, ele só está conversando, jogando para lá e captando de volta e tocando aqui, é uma caixa de som. Isso mostra que é uma tecnologia que se tornou muito mais acessível do que todas as tecnologias que a precederam, mas mais importante do que se divertir com a Alexa, pedir para ouvir música, ouvir uma piada, outras coisas assim de entretenimento, é o fato do quanto a Alexa pode ser libertadora em mudar a vida das pessoas e ajudar ela a cumprir tarefas, ou que simplesmente ela precisa que sejam mais fáceis, ou que elas têm dificuldade de cumprir essas tarefas do dia a dia. Isso é muito bacana para muitas pessoas, mas isso pode ser libertador para pessoas que têm algum tipo de deficiência motora, ou que têm deficiência visual, ou que têm algum tipo de deficiência intelectual. A gente percebeu e começou a receber muitos feedbacks de clientes nossos dizendo do quanto
que essa nova tecnologia foi libertadora ou aumentou a autonomia de pessoas. Então a gente tem muito orgulho de ter começado essa iniciativa, a gente tem muita sorte de ter identificado essa vocação na tecnologia de voz e ter aproveitado para difundir isso pelo Brasil e convidar outras empresas a interagirem com a tecnologia de voz e adotar ela de maneira a criar conversas novas, serviços novos e principalmente coisas que podem mudar a vida ou facilitar a vida dos seus clientes e das suas audiências. E eu acredito que o futuro é esse, é uma tecnologia que é muito mais simples, não precisa de treinamento nenhum, qualquer criança ainda não alfabetizada ou um idoso ou pessoa com deficiências muito sérias na sua vida conseguem simplesmente, através da voz, sair falando e conversando como se fosse com um amigo. Isso traz mais autonomia, mais facilidade para a vida das pessoas e acredito que essa seja uma tendência que vai se acentuar, vai acelerar bastante nos próximos anos.